Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou listar para vocês os 3 melhores fiagros para se investir nesse ano de 2024. Além disso, eu vou trazer para vocês os principais indicadores e também as métricas que fizeram com que eu escolhesse esses 3 fiagros para investir nesse ano. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fiagros que eu vou listar aqui para vocês. O objetivo do vídeo é educacional, trazer informação para ajudar você a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, use essas informações com sabedoria. Bom, investidores, dito isso, para a gente começar, eu vou começar com um alerta para vocês. A modalidade de investimentos de fiagro ela é parecida com os fundos imobiliários, porém, os fiagros são muito mais recentes aí no mercado. A maior parte deles foram criados e abertos entre 2020 e 2021, ou seja, é uma modalidade nova de investimentos aí no mercado, e ela não teve tempo suficiente de se provar no tempo em ser um bom investimento. Portanto, é importante vocês levarem em consideração os riscos atrelados nesse tipo de investimentos. Um exemplo que eu trago para vocês, investidores, é aqui no próprio site da B3. Segundo essa matéria aqui que saiu em julho do ano passado, 2023, no próprio site aqui da B3, ele lista pra gente os fiagros mais rentáveis aí do mercado. E aqui a gente vê uma lista enorme com um retorno em dividendos bem expressivo, ou seja, isso chama a atenção de diversos investidores. No entanto, vocês têm que tomar bastante cuidado com esse tipo de informação. Você não pode simplesmente entrar aqui no site da B3 e montar uma carteira de fiagro baseada nessa lista aqui dos mais rentáveis. Pois nem sempre investidores os mais rentáveis são os fiagros que têm a melhor qualidade de ativos financeiros. Se você é aquele investidor mais cuidadoso e lê a matéria aqui com mais cuidado, a gente vai ver que eles ranqueiam 3 principais fiagros. Ou seja, se a gente pegar aqui o fiagro FZDA11, HGAG11 e também o AGRX11, eles colocam aqui nessa matéria na B3 como os fiagros que tiveram o melhor desempenho no ano de 2023. No entanto, investidores, só para a gente ter como exemplo, eu vou pegar aqui esse fiagro e vou analisar agora para vocês entenderem a qualidade desse tipo de fundo. E para isso eu vou usar o site Status Invest. Quando a gente olha aqui e vê esse fiagro, ele tem um valor de cota lá na B3 de R$ 121. Ele vem se valorizando bem aqui nos últimos 12 meses, no entanto, quando a gente olha aqui os principais indicadores desse fundo, a gente vê, por exemplo, que o indicador P sobre VP, que compara o preço das cotas desse fundo com o valor patrimonial, está super baixo, ou seja, é como se esse fundo tivesse com 45% de desconto lá na B3. O total das suas cotas não correspondem ao total de patrimônio que esse fundo tem dentro da sua carteira. Ou seja, isso pode indicar para a gente ou uma baita oportunidade de compra ou algum problema nesse tipo de fundo. Sendo assim, é importante o nosso papel como investidor investigar por que esse P sobre VP está tão descontado. E um outro ponto super importante, a liquidez média diária desse fundo lá na B3 é de R$ 126 mil, ou seja, é uma liquidez pífia. Portanto, se você quiser de repente se desfazer das suas cotas, você vai ter muita dificuldade de comprar e vender as cotas lá na bolsa. Um exemplo disso é se você é cotista e de repente precisa vender uma quantidade grande desse fundo, com essa liquidez média diária você vai ter muita dificuldade de se desfazer das suas cotas. Ou seja, isso traz um risco enorme para os investidores. O que eu estou tentando dizer para vocês com isso é que vocês têm que tomar muito cuidado com essas matérias, mesmo que elas sejam aqui da própria B3. Então é importante vocês analisarem todos os fundos com cuidado antes de colocar na carteira de vocês. Não olhem apenas o retorno em dividendos. Guardem essa dica aí, que essa dica é de ouro, investidores. Bom, para a gente começar aqui a listar os 3 melhores fiagros para se investir nesse ano de 2024, eu vou trazer para vocês o primeiro fiagro que eu coloquei aqui na nossa lista. O fiagro em questão é o KNCA11. Ele é um fiagro hoje administrado pela Kinea. Para quem aí já tem fundos imobiliários na carteira, já deve conhecer a companhia Kinea. Se não conhece, eu vou falar dela um pouco mais daqui a pouco.
No entanto, investidores, a cota hoje do KNCA11 é negociada na B3 a R$ 104,77. E esse Fiagro ele já distribuiu aqui 13,59% em dividendos, ou seja, um dividendo bem interessante aí no mercado. Nos últimos 12 meses, esse Fiagro ele acumula uma queda aqui de 2%, ou seja, é uma queda bem pequena por um período de 12 meses. Quando a gente olha aqui os indicadores de P sobre VP e também a liquidez desse fundo, vocês conseguem ver a diferença de qualidade desse Fiagro. O P sobre VP dele está levemente supervalorizado aqui em 1,02. Isso significa que a soma do total das cotas desse fundo que estão disponíveis no mercado estão 0,2% acima do valor de patrimônio desse fundo. Ou seja, os investidores estão apostando bastante nesse tipo de Fiagro. E lembra que eu falei da liquidez média diária, que é super importante para nós investidores? Olha a diferença da liquidez diária desse fundo. Ele negocia por dia na B3 praticamente 3 milhões de reais, ou seja, você vai ter muito mais facilidade em comprar e vender as suas cotas comparado com aquele primeiro fundo que nós vimos listados lá pelo site da B3. Ou seja, você vai ter muito mais facilidade de comprar e vender, ou seja, negociar suas cotas lá na B3 comparado com aquele outro fundo que nós vimos listado lá no site da B3. Um dos motivadores pelo qual eu escolhi também esse fundo aqui como primeiro da nossa lista, investidores, é o administrador. Quem faz a gestão e a administração desse Fiagro é a Intrag. Para quem não sabe, investidores, a Intrag é quem faz a administração dos fundos da Quineia. E vale destacar que a Quineia é uma empresa do grupo Itaú, ou seja, é uma companhia de renome aí no mercado. Agora que a gente já viu os principais indicadores aqui desse fundo, eu vou trazer para vocês algumas informações adicionais que estão disponíveis aqui no relatório gerencial desse Fiagro. E eu já baixei aqui o relatório dele para mostrar para vocês. Como mencionei, investidores, a Quineia é uma empresa do grupo Itaú. E a gente pode ver aqui estampado no relatório gerencial desse Fiagro. E um dos motivos pelo qual eu escolhi esse Fiagro como sendo o primeiro da lista para se investir nesse ano de 2024 é exatamente a carteira de ativos que ele possui dentro do seu patrimônio. Esse Fiagro, investidores, ele tem basicamente aqui 34 certificados de recebíveis do agronegócio. Ou seja, ele faz uma excelente diversificação do patrimônio do fundo. E o que você, investidor, tem que prestar atenção aqui dentro da carteira de ativos? O primeiro ponto é o indexador, ou seja, qual é o índice que vai fazer a atualização dos certificados de recebíveis desse Fiagro, ou seja, o seu Fiagro ele vai te atualizar em relação ao índice CDI ou o índice IPCA, que seria a inflação. Isso é importante porque vai proteger o seu investimento contra uma alta da inflação, por exemplo, ou até mesmo contra uma alta da taxa Selic. Além disso, você investidor tem que prestar muita atenção como que está o percentual de cada um desses certificados de recebíveis dentro da carteira do fundo. Ou seja, quanto desses certificados de recebíveis representa do patrimônio total desse Fiagro. Um exemplo disso é o certificado de recebível aqui da Agropecuária Shio. Esse certificado de recebível ele representa 4,5% do total do patrimônio desse Fiagro. Ou seja, se esse certificado, se esse credor apresentar algum problema de inadimplência, o impacto para você investidor vai ser bem pequeno lá na parte de dividendos. Sendo assim, o seu papel é sempre tomar bastante cuidado com a diversificação desse Fiagro, pois isso vai ser fundamental no seu investimento de longo prazo. E a gente pode perceber aqui que o fundo mais concentrado que nós temos está aqui na casa dos 4,5%. Ou seja, o gestor desse fundo está fazendo um excelente papel também na administração. Sendo assim, investidores, esse Fiagro, o KNCA11, é a primeira indicação que eu deixo aí para vocês. Mas vale destacar o que eu falei lá no início. É muito importante o seu papel como investidor analisar se faz sentido você ter esse tipo de Fiagro na sua carteira e principalmente o percentual de patrimônio que você vai investir nesse tipo de Fiagro. E vale dizer também que os fundos de investimentos do agronegócio, eles são bem mais sensíveis do que um fundo imobiliário. Um exemplo disso é se o clima variar muito, isso vai afetar toda a produção agrícola e pode com certeza respingar no Fiagro que você está investindo. Então é importante você ter isso em mente. Além, é claro, das garantias que cada um desses credores oferecem aqui para o fundo. E isso a gente tem acesso aqui na parte de garantias. Um exemplo é que a usina Tamaraty, que deixa como garantia aqui para o fundo a alienação fiduciária de terras e parte da sua produção. Ou seja, as garantias
garantias que cada um desses certificados de recebíveis oferecem aí para o fundo é muito importante ser analisado com cuidado, pois tem muito fundo por aí, investidores, que dá como garantia, por exemplo, máquinas agrícolas, equipamentos e outras coisas que, se esse fundo precisa vender essas máquinas a mercado, eles não conseguem recuperar o valor investido nesse certificado de recebível. Então é importante vocês analisarem essas questões também. Então a primeira indicação que a gente coloca aqui, o primeiro fiagro da nossa lista de 3 é o KNCA11. Dando sequência, investidores, o segundo fiagro que a gente indica é o XPCA11. O próprio nome dele já dá um spoiler aí pra gente, né? A administração dele provavelmente deve ser feita pela XP. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. O valor da cota dele é bem mais baixo comparado com o fundo anterior, gira aqui em torno de R$ 9,34. E nos últimos 12 meses ele vem distribuindo aqui 15,76% em dividendos, ou seja, um excelente dividendo. Com certeza, investidores, esse número aqui também vai trazer para a gente um pouco mais de risco, e eu vou mostrar isso para vocês lá no relatório gerencial. Mas dando sequência aqui, assim como o fundo anterior que mostrei, nos últimos 12 meses ele teve uma leve queda aqui de 1,58%, ou seja, é um fundo bem estável aí no mercado. Olhando aqui os principais indicadores desse fundo, o P sobre VP está aqui na casa do 0,98, ou seja, o total das cotas desse fiagro estão sendo negociadas com um desconto aí de 2% em relação ao valor total do seu patrimônio. A liquidez média diária gira em torno aqui de mais ou menos R$ 2 milhões, é uma liquidez ok para um fiagro. Vale lembrar que os fiagros é uma modalidade de investimento bem nova aí no mercado, então poucos investidores ainda se interessam por esse tipo de fundo. Mas obviamente que com o passar do tempo ele vai se tornando mais popular aí no mercado, assim como ocorreu com os fundos imobiliários. Bom, e como a gente já teve spoiler lá em cima, realmente esse fundo imobiliário ele é administrado pela XP Investimentos, que é uma empresa de renome e traz bastante segurança aí para nós investidores. Bom, vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial dele para a gente entender um pouco melhor a composição desse fiagro. Bom, investidores, para a gente não perder muito tempo olhando aqui e analisando o relatório gerencial, eu já vim direto aqui para a página do portfólio desse fiagro. E como a gente pode perceber, o portfólio dele é um pouco menor do que o KNCA11, ou seja, ele tem menos certificados de recebíveis aqui dentro da sua carteira. Analisando aqui o indexador, igual a gente fez lá no outro fiagro, a gente percebe que a maior parte dos certificados de recebíveis desse fiagro estão atrelados ao CDI e uma pequena parte aqui em IPCA. No entanto, investidores, quando a gente olha aqui o PL, que é o percentual que cada um desses certificados de recebíveis representam dentro do patrimônio líquido desse fundo, a gente percebe uma diversificação um pouco menor comparado com o outro fiagro. Ou seja, a gente tem aqui um certificado de recebível que representa 7% do patrimônio líquido desse fundo. Ou seja, esse fiagro não é tão bem diversificado comparado com o anterior. E obviamente isso traz um risco adicional para nós investidores. Um exemplo disso é se esse certificado de recebível aqui, que representa 7% do patrimônio líquido, apresentar algum problema de inadimplência, você investidor será impactado em basicamente 7% do seu dividendo. Ou seja, diversificação é fundamental, investidores. Além disso, eu recomendo que todos vocês acessem aqui o relatório gerencial e principalmente avaliem aqui a parte das garantias para cada um desses certificados. Isso é super importante, pois ele mostra a qualidade desses certificados de recebíveis dentro do fiagro. Portanto, investidores, a nossa segunda escolha aqui de fiagro para se investir nesse ano de 2024 é o XPCA11. Partindo aqui para nossa terceira e última escolha, esse fiagro, essa terceira posição, eu coloquei um fiagro bem mais agressivo. E eu estou falando aqui, investidores, do fiagro VGIA11. Esse fiagro é negociado na B3 a R$ 8,98 e ele distribui 17% em dividendos, ou seja, é um excelente retorno em dividendos aí para os investidores. No entanto, ele tem um risco adicional e eu vou mostrar isso para vocês no decorrer do vídeo. E a gente já consegue perceber isso aqui na oscilação, na variação do preço da cota dos últimos 12 meses. Ele oscilou menos 10%, ou seja, é um fiagro muito mais volátil comparado com os outros dois que eu trouxe aqui para vocês. Quando a gente olha aqui o indicador P sobre VP, que compara o preço da cota com o valor de patrimônio, a gente já vê um desconto maior, ou seja, temos um pouco mais de risco aqui nesse fiagro. Os investidores não confiam tanto nele quanto o KNCA11.
No entanto, investidores, como a gente viu uma oscilação maior no preço da cota nos últimos 12 meses, isso está refletido aqui na liquidez diária. Ele é um dos fundos que são mais negociados lá na B3. Gira em torno aqui de praticamente 4 milhões de reais em negociações diárias. Ou seja, para quem investe nesse fundo, a facilidade de comprar e vender está garantida aqui com essa liquidez. Quem faz a gestão e a administração desse Fiagro é o banco BTG Pactual, ou seja, uma empresa de renome super confiável aí no mercado. E com certeza, investidores, eu não ia deixar de olhar aqui o relatório gerencial desse Fiagro. Como eu já baixei ele aqui para vocês, vamos dar uma olhada aqui direto na carteira de ativos. Como vocês podem ver, investidores, a quantidade aqui de certificados de recebíveis também é pequena em relação, por exemplo, ao KNCA11, ou seja, ele é menos diversificado. E isso fica evidente, principalmente quando a gente olha aqui o percentual do patrimônio para cada um dos certificados de recebíveis. Vocês podem ver aqui, investidores, que basicamente os três primeiros certificados de recebíveis já são 30% do total da carteira desse Fiagro. Ou seja, menos diversificação, maior o risco para nós investidores. E para fechar aqui a nossa análise, olhando aqui o indexador, todos os certificados de recebíveis são atrelados ao CDI. Ou seja, se de repente a Selic subir de novo, os contratos de recebíveis serão atualizados e corrigidos pelo CDI. Sendo assim, a terceira posição vai ser ocupada aqui pelo VGIA11. Mas vale lembrar, investidores, esse Fiagro é bem mais arriscado do que os dois primeiros. Calibrem muito bem o percentual do patrimônio de vocês que vocês querem investir nesse tipo de investimento. E não se esqueçam que o agronegócio ele sofre bastante com as alterações climáticas e também, investidores, pelos preços das commodities no mercado. Levem todos esses riscos em consideração antes de tomar uma decisão de investimentos. Mas agora uma curiosidade nossa aqui do canal. Você já investe em Fiagro? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.